Bom dia, mais uma vez, e bem-vindo ao nosso programa Combustíveis Renováveis e Derivados de Hidrogênio. Meu nome é Ansgar Pinkowski, eu sou fundador e CEO da agência Neue Wege, uma agência que fala e trabalha com a transição energética, tanto no Brasil como também na Europa, onde tem o meu origem. Esse programa que nós temos hoje é um programa bastante especial, porque esse programa ele pretende criar um espaço de discussão. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial, também um velho, não posso falar velho, né? Mas é um bom amigo meu. Bem-vindo, Camilo Hadas. Eu vou rapidamente falar um pouco sobre o currículo, o vasto currículo do Camilo, e aí depois a gente entra direto numa discussão sobre o tema de transição energética e biocombustíveis e tudo que tem a ver com isso. A ideia hoje é que a gente esclareça um pouco o que é biocombustíveis, o que são biocombustíveis renováveis, mas além disso, a gente gostaria também de bater um papo sobre o futuro do Brasil. Em que situação o Brasil se encontra, em que situação o mundo se encontra, para esse tema da transição energética e como nós podemos ajudar, levar esse tema para a sociedade, para frente, e com isso, vou usar um tema talvez, salvar o planeta, parece, mas talvez é isso a palavra certa, ok? Então, rapidamente sobre o meu convidado de hoje, sobre o Camilo. O Camilo, eu trouxe a minha folha aqui. Camilo, hoje é diretor da transição energética da BH Energy, sendo responsável pelas estratégias de descarbonização veicular através de biocombustíveis e hidrogênio de baixo carbono. Além disso, em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, ele lidera o Grupo de Trabalho de Promoção Industrial para a Economia do Hidrogênio de Baixo Carbono, o MBI, o Grupo Especial G8, e o Grupo de Trabalho para Descarbonização e Economia Circular para a Indústria Naval. Além disso, ele é diretor de energia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, pesquisador em transição energética. Ele atuou como presidente do Conselho de Administração da SAE Brasil e atualmente é conselheiro da entidade para tecnologia e transição energética. Quem não o conhece, quem não sabe, a SAE Brasil é o braço local da Organização Internacional de Engenheiros na Mobilidade e desempenha um papel fundamental na geração e disseminação de conhecimento para os profissionais da indústria de mobilidade no Brasil e no mundo inteiro. Além disso, ele é professor convidado da Fundação Dom Cabral, além de palestrante e debatedor em fóruns internacionais. E de onde vem todo esse conhecimento? O fundamento de tudo desse conhecimento vem dos seus 35 anos de trabalho no Daimler Trucks na área de desenvolvimento, onde uma das suas atribuições foi o cargo de engenheiro-chefe de Mercedes-Benz Trucks na França. Então, mais uma vez, bem-vindo, Camilo. Espero que agora eu não esqueci nenhum ponto importante. É interessante porque o Camilo e a gente se encontrou pela primeira vez, isso foi em 2018, faz exatamente 5 anos, em novembro de 2018, no primeiro evento sobre hidrogênio verde no Brasil. Foi um evento, naquela época, o Camilo ainda na Daimler Trucks, e eu comecei a trabalhar na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha no Rio, e aí a gente começou a ver, a partir daí a gente começou realmente ver o crescimento do tema de hidrogênio verde, a necessidade de falar sobre esse tema, a necessidade de falar sobre a transição energética, sobre a mudança climática, que
a gente está vendo hoje, né, com os acontecimentos no Rio Grande do Sul e em outros lugares. E agora, 5 anos depois, já aconteceu muitas coisas. Recentemente, a aprovação da lei do Marco Legal de Hidrogênio e também a lei do combustível do futuro, como é chamado, né? Então, mas vamos, antes de entrar nesses assuntos, vamos primeiro trabalhar um pouco, entender um pouco melhor sobre o que são biocombustíveis e o que são e-fuels e outras coisas, porque eu acho que existe um conhecimento que você traz, né, que é muito amplo. Explica para nós um pouco o que é um biocombustível e por que tem essa necessidade de tudo isso. Muito bom, Ansgar. Primeiro, olá a todas e a todos. É um prazer estar aqui com o Ansgar nessa sala de estar, no seu programa. De antemão, já desejo muito sucesso. Tenho certeza que vai ser bastante importante para disseminar esse conhecimento todo. Hoje não falamos de você, mas você também tem um currículo vastíssimo e eu acho que o programa vai ser um sucesso. Precisamos primeiro entender, quando a gente fala em combustíveis, o conhecimento que temos hoje. E às vezes a gente não gostava muito das aulas de química da escola, mas não tem jeito, a gente vai precisar conversar um pouco sobre a química para poder fazer um debate apropriado aqui. Eu vou começar falando dos combustíveis fósseis. E em cima dos combustíveis fósseis dá para fazer um debate que serve para qualquer modal de mobilidade e que todos vão entender. Vamos pensar no petróleo. Vamos pensar naquele petróleo que está embaixo da Terra. Ao longo da história do planeta, havia uma massa de dinossauros, de árvores, seja lá o que for, e a história foi levando isso para baixo, para as camadas mais baixas da Terra, e lá eles foram se decompondo e viraram aquilo que a gente conhece como petróleo. A partir do momento que o ser humano aprendeu a tirar esse petróleo debaixo da terra e elaborar as etapas químicas desse petróleo, ele foi criando diferentes tipos de combustíveis. Se a gente pensar na coluna de craqueamento da destilação do petróleo, nas camadas mais baixas, mais grossas, vai estar lá o piche, o asfalto, depois o bunker, que é usado na navegação, depois vai ter a gasolina, o combustível de aviação, é claro, eu não vou detalhar todos aqui, e lá em cima o gás natural. Como é que isso acontece? À medida que você aquece, a mais ou menos 20, 25 graus, o gás natural já começa a evaporar e você retira ele lá de cima e depois vai retirando camada por camada. Uma das camadas nobres, que evapora também muito rápido, é o querosene de aviação e, como eu falei, as outras camadas. Isso tudo são hidrocarbonetos. São componentes onde se varia a quantidade de moléculas de hidrogênio, a quantidade de moléculas de carbono. Esses hidrocarbonetos compõem aquilo que a gente usa como energético, como combustível, para fazer a mobilidade acontecer, para aquecer as casas, etc. Acontece que são exatamente esses hidrocarbonetos, ou seja, o carbono que veio daquela massa que estava enterrada, que está voltando para a atmosfera, junto com outros gases, que está fazendo com que o efeito estufa aumente e a gente tenha toda a prospecção dessa crise climática que você falou. Então, vamos estabelecer como base primeira dessa nossa conversa os diferentes tipos de hidrocarbonetos, cada um com a sua utilidade. Como visão geral, para começar. Uhum. Então, esses hidrocarbonetos de origem fósseis, né? Então, realmente, digamos, resumindo um pouco, não é sustentável, eu acho que é fácil de entender que não é sustentável que a gente usa um material que se decompôs em 1 milhão de anos e a gente retira isso do fundo da Terra e joga isso no ar dentro de 100 anos desde do início da indústria, da industrialização e tudo. Então, que a gente vive com os hidrocarbonetos, com os combustíveis fósseis, né? Então, mas a gente vai precisar continuar, porque o nosso mundo, a nossa indústria, ela vive de hidrocarbonetos. Ela vive de
desses complexos químicos baseados em hidrogênio, baseados em carbono e tudo. A grande questão agora é como a gente consegue transformar isso de uma forma mais sustentável. Qual a solução que você tem? Pois é, Oscar, assim, e não está tão difícil, porque você pegou exatamente o período que aconteceu. Se a gente olha para a época da grande revolução industrial, vamos pegar 1890, entrando na Feira de Paris, 1890, entrando na Feira de Paris em 1900, o Rudolf Diesel estava criando o motor ciclo diesel, o motor ciclo Otto, o ser humano começando a voar em 1904 com Santos Dumont em Paris. Tudo isso precisava de uma motorização, mas nessa época não tinha petróleo. Ninguém sabia extrair o petróleo nessa época. Então como é que eles faziam? Óleos vegetais. O primeiro motor do Rudolf Diesel era óleo de amendoim. O motor ciclo Otto era algum outro tipo. E o curioso é que quando o Henry Ford começou a produção em grande escala, o Henry Ford era um agricultor e ele trabalhava com etanol de milho. Ele plantava etanol de milho, ele plantava milho, transformava o milho em etanol e o motor do Henry Ford nasceu a etanol de milho. Foi o Rockefeller, na lei seca, que era para a população dos Estados Unidos parar de beber muito, que fez um lobby de mercado através da lei seca, evitando que os destilados de milho fossem comercializados, e aí o petróleo cresceu e veio todos esses hidrocarbonetos fósseis que a gente falou, nesse período de 100, 120 anos. Então, em tese, deveria ser fácil, ou é fácil, voltar um motor ciclo diesel para biodiesel, voltar um motor ciclo Otto para etanol, a gente já faz isso há mais de 60 anos, desde o Proálcool no Brasil, outras categorias que já estão entrando nesse tipo de tecnologia, o Sustainable Aviation Fuel, o SAF, o combustível sustentável de aviação, são todos hidrocarbonetos, só que agora de origem vegetal ou de origem de gordura animal. Não há a menor necessidade da gente continuar acreditando que a única forma de ter a mobilidade ou ter qualquer tipo de energético é a base de hidrocarbonetos fósseis, porque há 100, 120 anos atrás a gente não precisava disso e não fazia assim. É claro que toda a economia se baseia nessa tecnologia do hidrocarboneto fóssil. Então existe um status econômico que ninguém pode falar assim, é tão simples, muda e pronto. A nível tecnológico não é complexo, a nível econômico, a nível mercadológico, a gente tem que fazer isso de uma maneira economicamente viável, porque a gente precisa garantir que a transição aconteça também de forma economicamente sustentável, não apenas ambientalmente sustentável. Mas isso é engraçado, né? Porque quando a gente olha, eu acho que é uma aula de história dos hidrocarbonetos de tudo, né? Quando a gente olha, como você mesmo explicou, no início tudo foi na base biológica, na base de biomassa que foi gerado os hidrocarbonetos. E aí o que aconteceu? Por que houve essa propulsão, porque essa explosão, vamos dizer assim, dos combustíveis fósseis? Na minha interpretação, me corrija se eu estiver errado, mas depois o mundo passou por 2 guerras, né, onde se precisava, de repente, muita mobilidade. E aí, se a gente olha para como nós vamos explorar, então, retirar o óleo lá do fundo da terra, é caro no início fazer isso. Então, não se pagava. Mas durante a guerra, a necessidade, digamos, um desafio humano, né? Como vencer esses desafios, para não chamar isso de guerra, né? Como a gente vence esses desafios, a questão econômica talvez não foi tão importante. E aí houve esse desenvolvimento e no final dos acontecimentos já houve uma tecnologia que fez
essa exploração de fontes fósseis de forma bem mais economicamente viável. E aí se deixou de lado, de repente, então, vamos dizer assim, a exploração, a plantação de origens biológicas, o uso de biológicos. Então, o que nós estamos propondo agora na transição energética é, na verdade, exatamente ao contrário. Que a gente deixa, então, deixa a exploração das fontes fósseis e volta à sua origem usando a biomassa. A grande questão é, a gente consegue isso nessa quantidade que a gente está usando isso hoje? E como nós conseguimos fazer essa transição? Então, eu acho que essa analogia que você faz com a guerra é muito interessante, porque ela gera processos de exponencialização. Então, assim, você precisa de muita energia, muito rápido para fazer alguma coisa que em regime normal você não faria, né? Sim. E o ser humano sempre foi extrativista, né? Porque, assim, hoje a gente não está querendo mais desmatar, né? Desflorestar, deforest em inglês, né? Mas, na prática, o ser humano extrativista vem derrubando floresta, pegando a biomassa da floresta para queimar na forma de carvão vegetal, né? Depois carvão mineral. Então esse extrativismo, essa facilidade econômica de retirar a energia da Terra que já estava lá disponível, retirar a energia do planeta que já estava disponível e tentar fazer isso de forma exponencial. No caso do petróleo, você explicou bem, as guerras aceleraram muito o período de industrialização também, a necessidade de reconstrução das cidades no pós-guerra também exponencializou isso muito, né? E agora o desafio que a gente está é como é que nós exponencializamos os biocombustíveis, como é que nós exponencializamos as energias renováveis. Essa vai ser a grande sacada. E a gente está enfrentando uma crise climática que, dependendo de como a coisa progredir, queira ou não, dá até para fazer analogia com o estado de guerra, né? Vamos olhar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que era uma das coisas que a gente já vinha conversando, né? Sim. Eu acho até que você pode aproveitar e aprofundar isso um pouco do ponto de vista da crise climática para eu complementar a minha resposta. Não, com certeza. Quando a gente olha para alguns cenários, a gente nem assim perto, a gente olha para o Rio Grande do Sul, o cenário que a gente viu depois desse enchente todo, realmente é um estado, que a gente pode dizer, um estado quase de guerra, né? Muitas pessoas perdendo o seu lar e tentando recuperar muita coisa, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Até tem eu acho que um paralelo também, usando esse termo, que eu estava pensando recentemente, quando a gente olha para a aviação. A aviação, você mesmo já falou, né? O primeiro voo que foi levantado foi pelo Santos Dumont, e a gente acredita aqui no Brasil que foi Santos Dumont, não foram os irmãos Wright, né? Foi 1904. Quando foi a primeira vez que um homem pisou na Lua? Foi em 1968, 69. Eu me lembro, inclusive, que a minha mãe me sempre conta, né, que quando ela me amamentou, ela viu ao vivo. Eu vi na televisão ao vivo, eu lembro do dia. Pois é, né? Eu era criança. A gente está agora passando a nossa idade aqui. Né? Faz mal. Mas, então, quando a gente olha, a idade são 64 anos entre a primeira pessoa a voar e até a gente levar uma pessoa para a Lua. E por que isso? Porque mais uma vez, foi propulsionado também toda essa aviação, que depois se tornou uma aviação civil, mas no final, no início, foi uma aviação, digamos, bélica, né? Uma aviação de guerra. E teve essas duas guerras, mas teve mais uma outra coisa, mais uma outra questão, é a Guerra Fria. Então, por que alguém pensa em levar uma pessoa para a Lua? A questão de levar uma pessoa para a Lua foi nada mais do que mostrar qual sistema político tem mais poder e mais tecnologia para fazer isso. Ou seja, uma guerra entre um sistema comunista contra um sistema capitalista, que conseguiu isso. Então, nessas situações, alguém decide, eu vou bancar isso
E eu vou, realmente, eu não quero saber questões econômicas, business case, alguma coisa. Claro que levar uma pessoa para a Lua trouxe algum avanço tecnológico, mas quando a gente olha isso no ponto do lápis, quando traz isso em economia, não acho que essa economia foi positiva, vamos dizer assim, né? Então, talvez a gente tenha que olhar para a situação da transição energética ou da questão da mudança climática um pouco com esses olhos. A gente tem que olhar para isso e ver, a gente está numa situação onde a gente talvez tem que deixar um pouco de lado ou passar por cima de algumas questões econômicas para realmente avançar. Avançar nessa questão, porque a questão econômica vai se pagar lá na frente. Eu acho que aí é o ponto principal, né? E aí eu acho que vale a pena a gente falar do conceito do triple bottom line, né? Uma base de três pilares. Nele, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade social precisam acontecer ao mesmo tempo para que as coisas deem certo e evoluam. Então, do ponto de vista ambiental, nós vamos voltar daqui a pouco lá nos hidrocarbonetos, nos biocombustíveis, nos refis, a gente precisa que isso aconteça. Só que do ponto de vista econômico, se não houver essa postura da tomada de decisão, se não houver essa postura, seja qual for a motivação, que leve um homem até a Lua, que permita se tomar a decisão independente do retorno financeiro que isso vai trazer de levar um homem até a Lua, não vai funcionar. E nós já estamos em crise, não tem como negar, quando a gente olha, né, no presente momento, lagoas no Saara, não tem como negar que nós já estamos em crise, nós já estamos num estado de crise. E a tomada de decisão com base no business case, no momento, não comporá cenários adequados suficientes para fazer essa transição. Dentro do aspecto social, não adianta também uma determinada região, um determinado grupo econômico, vamos pensar, por exemplo, União Europeia, ou qualquer outro grupo econômico dos países desenvolvidos, encontrar soluções que sejam adequadas dentro desta realidade, se do ponto de vista social, todas as nações do planeta não puderem se organizar para participar da transição energética. Então, esse tripé ambiental, econômico e social ele precisa acontecer, só que ele precisa acontecer com base em algo diferente do que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui não será o baseline adequado para nos levar dentro dessa transição que é urgente e que precisa ser exponencializada. E depois a gente tem que discutir como, né? Não adianta só ficarmos no campo conceitual, né? Aí a gente volta de novo para os biocombustíveis e É e isso para que as queria coisas exatamente, para práticas. não perder o nosso fio da conversa, o fio principal da conversa, né? Então, eh, já entendi que os primeiros motores a combustão já andavam com etanol, né? E quando a gente olha aqui no Brasil, desde os anos 70, a gente tem o programa de etanol com muito sucesso. Eu acredito até que com essa questão toda vai ser uma renascença de todo essa indústria açúcar-alcooleiro, fornecer mais etanol, porque etanol é um biocombustível. Quais outros biocombustíveis nós temos? Então, nós temos o etanol que pode substituir a gasolina, pelo menos aqui no Brasil, e quem sabe até para exportar, alguma coisa assim, né? Quais outros biocombustíveis nós temos que a gente pode mencionar? Vamos falar um pouquinho do etanol, depois a gente fala também dos outros biocombustíveis. Você é de origem alemã, né? E a gente sabe quantas boas cervejas os alemães fazem e desenvolvem e outras nações. Nós somos brasileiros e uma boa cachaça é algo insubstituível para um momento de lazer, depois de uma refeição. Fazer destilados ou fazer fermentados
é algo que a sociedade humana sabe fazer desde que ela existe. Todo mundo sabe fazer um destilado. E você vai ter o destilado de arroz, você vai ter o destilado de cana-de-açúcar, você vai ter o destilado de milho, como era no caso do Henry Ford. Você pode ter o destilado de trigo. Então, fazer etanol, você consegue fazer das mais diferentes matérias-primas. O programa Proálcool e depois o nosso etanol, ele é baseado na sucrocoleira, por uma característica específica, né? O Brasil já era um grande plantador de cana e exportador de etanol e de açúcar, mas qualquer país do mundo que tenha condições climáticas adequadas e que tenha um solo fértil pode fazer diferentes tipos de etanol. E já está se fazendo etanol de milho, já está se fazendo etanol de trigo. Então, assim, não é uma coisa de quem tem cana-de-açúcar. A Índia consegue fazer, vários outros países conseguem fazer. E o etanol vai substituir aquela camada do hidrocarboneto que é equivalente ao hidrocarboneto da gasolina, né? Na camada do combustível diesel, você pode usar muitos óleos vegetais para fazer um biodiesel, né? Aqui no Brasil, o principal óleo utilizado é o óleo de soja, por causa das características de abundância da soja e por causa das características do preço, né? Outros países podem fazer de outros diferentes tipos de sementes, a canola, a palma. Tem uma série de questões geopolíticas que a gente precisa debater daqui a pouco, mas do ponto de vista do motor, do hidrocarboneto e da preparação química, os processos são totalmente dominados e há abundância, há possibilidade. E de qualquer maneira, assim, não adianta acreditar que aquela abundância que está embaixo da Terra com hidrocarboneto fóssil, sendo o veículo de exponencialização energética, que tenha uma consequência que depois vai exterminar, né, a atmosfera, é um trade-off que não vale a pena, que nunca vai dar certo. Então, o que está mais óbvio, o que está mais fácil? Exponencializar isso aqui. Agora, como que a gente só falando um pouco mais do biocombustível, o óleo vegetal e a gordura animal facilmente geram biodiesel. E o biodiesel hoje é o caminho mais rápido para a descarbonização dos motores ciclo diesel. A gente tem outras possibilidades, a gente tem o óleo vegetal hidrogenado, o HVO. Acontece que o processo de fabricação do HVO, que é o hidrotratamento, você pega o mesmo óleo vegetal que tem o carbono, e associa a molécula de hidrogênio através de um hidrotratamento, é um processo mais complexo e mais caro. Quando você olha para o valor do HVO no mercado, da commodity HVO, ela é uma commodity mais cara, bem mais cara, praticamente o dobro do biodiesel. E tem uma outra commodity que também é bastante cara, que também nasce do processo do hidrotratamento, que é injetar o hidrogênio no óleo vegetal, que é o combustível sustentável de aviação, o SAF, e que está, em relação ao biodiesel, 3 vezes mais. Então, aí tem um outro aspecto. Hoje é mais interessante, é mais vantajoso para quem produz, se os equipamentos permitem isso, você usar o óleo vegetal, entrar com o hidrotratamento para fazer SAF, não para fazer HVO. Porque a camada que depende de HVO, o motor ciclo diesel que depende de HVO, usa biodiesel tranquilamente. Então, em países que não tenham possibilidade de fazer tantos investimentos em novos equipamentos e pagar o preço commodity HVO, o biodiesel é a solução imediata e dá para descarbonizar já, imediatamente, em qualquer veículo. Qualquer motor ciclo diesel, seja em caminhão, seja em ônibus, seja em navio, seja em trem, seja em equipamento, seja em máquinas agrícolas, seja na mineração, que todos esses modos de transporte usam motores ciclo diesel. Ou seja, quando a gente olha para, então, esses biocombustíveis, eles podem ser considerados como um combustível drop-in, ou seja, uma substituição de um por um sem grandes mudanças no motor. Eu sei que no motor a etanol, hoje em dia o Brasil, inclusive foi criado aqui no Brasil, né, o motor flex, que aguenta qualquer participação de etanol, gasolina e tudo, então ele aguenta tudo.
Isso no etanol gasolina. No biodiesel você fala também que a molécula é igual, né? E nós temos também, eu acho que o SAF você falou também, o SAF também ele é igual ao querosene. Então, tendo uma aprovação de alguns órgãos, obviamente a gente fala sobre a aviação, né? Mas tendo a aprovação oficial, pode ser usado como um querosene fóssil que nós temos, né? Eu acho que você usou uma vez esse termo, eu gravei isso, acho que bastante interessante. A gente sempre fala sobre descarbonização, mas é muito mais importante a gente falar sobre desfossilização, né? Porque com isso a gente deixa de usar o fóssil e usa o biológico. Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa primeiro entender, seja em função do motor flex, seja em função da possibilidade de usar o biodiesel, que o desafio não deveria ou não está em engenharia. E aí, com a experiência que eu tenho, eu acho que eu posso falar. O engenheiro desenvolve a solução. Ele precisa desenvolver uma solução efetiva, com durabilidade, manutenabilidade, com custo adequado. Se ele for uma pessoa consciente, ele já vai fazer com a economia circular, considerando o berço ao túmulo para já devolver para a natureza sem algum tipo de impacto residual. O engenheiro consegue fazer, ele tendo um pouco de investimento e tendo um pouco de tempo, ele consegue fazer e a gente faz. Então o desafio não está na tecnologia. A gente olha para a tecnologia como um sonho, olha aquela coisa admirável, mas assim, existe o termo rocket science, voltando o nome da Lua, né? Até colocar o homem na Lua, a gente consegue. O que a gente não vai conseguir é tirar o ser humano do planeta e levar para um outro planeta, porque a gente vai habitar, porque aí é algo exponencialmente, Tem planos para né? isso, mas Então, vamos tentar pegar Sim, essas tecnologias. Tem planos, mas qual é a efetividade prática de pegar da nenhuma, ordem de exatamente. 7,5 bilhões de habitantes do Sim, planeta Terra e levar para outro planeta, né? E não vamos deixar ninguém para trás, sim. então, né? Então, o que que a gente vê, o que que acontece? Se a solução ao seu tema não é a engenharia em si, ou como viabilizar a tecnologia em si, tirando as paixões tecnológicas, os vieses tecnológicos, a grande questão é a tomada de decisão. A grande questão é como a gente toma a decisão para começar a exponencializar. Já tínhamos conversado um pouco, né? A maneira que um profissional de carreira numa empresa com capital aberto tem liberdade para tomar decisão, a maneira que um empresário que tem a cabeça de dono, que é uma pessoa que normalmente está acostumada a tomar risco, toma a decisão. Na hora de tomar a decisão, considerando o tripé ambiental, econômico e social, seja como for, para fazer um business plan, você tem que compor cenários. Uhum. E aí, dependendo do viés de cada um, de cada indivíduo, ou você vai fazer um cenário conservador, né? Ou você vai fazer um cenário intermediário ou um cenário arrojado, mas esses três você também pode fazer mais para cá, ou seja, tomando mais risco, ou mais para cá, ou tomando menos risco e sendo mais conservador. O problema é que os tomadores de decisão, e assim, como executivo de uma grande empresa, por várias décadas eu conheço bem esse processo, os principais tomadores de decisão de empresas de capital aberto, por causa do sistema de governança, porque num sistema de governança muito aberto, é dificílimo alguém tomar uma decisão única, né, ou Uhum. assumir o risco sozinho, nós não vamos conseguir exponencializar a mudança que a gente precisa para enfrentar essa crise. E aí o espírito de dono, né, o espírito de empresário, a pessoa que fala assim, eu tomo o risco, eu aceito tomar o risco, pode ser fundamental nessa virada. Eu acho que isso é muito interessante o que você está falando, e você tem essa experiência dos dois lados, né? Você trabalhou como 35 anos você trabalhou na Mercedes, eh, capital aberto, uma empresa global, que está fazendo pesquisas, desenvolvendo um truck de hidrogênio, a gente sabe disso, né? Mas ele ainda é relativamente longe a ser, digamos, entrar no mercado com peso. E ao mesmo tempo, hoje você trabalha na BH,
Energy é uma empresa brasileira, nacional, digamos, não é uma SA de um dono. Conta um pouco essa diferença e o que a BH Energy realmente está planejando e qual a visão, digamos, do empresário sobre essa questão da transição energética. Perfeito, vamos lá. Vamos ver como a empresa nasceu. E ela nasceu dentro dessa realidade, dentro desse mundo, né? O Brasil tomou a decisão de fazer o programa de etanol do Proálcool em 1974, mais ou menos. E naquela mesma época, porque ele também dependia do preço do petróleo, do preço internacional do petróleo, ele tomou a decisão de fazer um programa de biodiesel. Naquele momento, o programa de etanol vingou, mas o de biodiesel não foi para frente. O de biodiesel começou a ir para frente durante outra crise econômica do petróleo, nos anos 2000. Em 2004, o Brasil tomou a decisão de criar o programa de biodiesel. E aí o empresário, o visionário, né, no caso Erasmo Batistella, que é o sócio majoritário da BH, falou assim, gente, isto é o futuro, eu vou entrar nesse processo. E ele abriu uma empresa em Passo Fundo, ou seja, agora a empresa está com 19 anos, quase 20. A empresa cresceu exponencialmente. Não podemos falar numa unicórnio, porque a maneira de tomar capital é totalmente diferente. Mas hoje a empresa é o maior produtor de biodiesel do Brasil. E, de novo, com essa percepção de visionário, quando a empresa completou 18 anos e atingiu a maturidade, eu falei assim, não, biodiesel é pouco. O planeta precisa de todos os energéticos renováveis. A empresa BH, ela é mais recente, a marca é mais recente, mas a filosofia vem. E hoje é uma empresa de energéticos renováveis. E aí vem todo um portfólio exatamente dentro daquela camada de hidrocarbonetos. Então, tem o biodiesel, que entra na camada de qualquer motor ciclo diesel, como eu já falei, seja caminhão, ônibus, navio, trem, é só ter um motor ciclo diesel que está lá. A gente está com um projeto de etanol de trigo ou triticale, também em Passo Fundo. E aí, era legal a gente rapidamente abordar a questão da segurança alimentar, né? Há todo um debate do tipo biocombustível rouba alimento do prato, principalmente no mundo europeu, o que não é verdade, porque assim, o trigo que faz ser usado para fazer etanol em Passo Fundo é um trigo que não atende às normas da Anvisa para fazer farinha. Ou seja, ele já é resíduo por si só, ele não vai virar alimento. E agora ele pode virar etanol de trigo, triticale, pode até virar glúten vital, que é um elemento químico, e você gosta de fazer pão, que eu sei, de longa fermentação, que vai ser composto para farinha, para poder fazer uma farinha de grande qualidade. O Brasil importa glúten vital totalmente, não há produção no Brasil, vai poder fazer lá. Você tem o biodiesel, você tem o etanol, o que é um grande problema no Rio Grande do Sul, porque o etanol de cana, do sucro energético, chega muito caro e emitindo muito CO2 no Rio Grande do Sul. Então, hoje não tem, você não consegue abastecer num veículo flex com facilidade a um preço razoável, etanol no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Então, tem essa estratégia. A gente tem o projeto Omega Green, que está no Paraguai. É um projeto de 1,5 bi de dólares. Já foram investidos 30 milhões de dólares até o momento na Zona Franca, na construção do porto. E é um projeto para SAF e HVO. Ou seja, quando a gente olha, nós estamos em praticamente todas as camadas daquele hidrocarboneto. Nós estamos no biodiesel, nós estamos no etanol, nós estamos no HVO, que está também junto com o biodiesel, e no combustível de aviação. Então, enquanto empresa de energia, né, de energias renováveis, a gente está com todo o portfólio. E nós dois trabalhamos muito junto, você e eu, com o hidrogênio. Uma das alavancas de eu ir trabalhar na transição energética na BH é porque a empresa também está com debates assim, aceleradíssimos em relação ao hidrogênio e como o hidrogênio se encaixa nesse perfil. Fechando esse tema, para a gente depois continuar, esse espírito de dono da tomada de risco,
ele leva a empresa a crescer. É óbvio, e ninguém é irresponsável, ninguém é criança, que isso tem que ser feito com uma visão empresarial, uma visão econômica, nas mesmas bases que as empresas de capital aberto, isso não tem dúvida. Mas como eu falei, a hora que você compõe os cenários de risco que você vai tomar, o executivo de uma empresa de capital aberto e o executivo de uma empresa que é um empresário que toma risco, ele compõe cenários e ele aceita o risco de cada cenário de forma diferente. E isso é o que precisa, é esse espírito que a gente precisa hoje para enfrentar a crise energética. Não dá mais. Se a gente pensar que é o indivíduo que toma a decisão, é o indivíduo que vota, é o indivíduo que é o consumidor, é o indivíduo que é a família, o indivíduo é tudo. Este indivíduo, esteja ele na corporação de capital aberto, esteja ele no mundo empresarial, se ele perceber que ele tem que ter o dono de si, o dono da sua decisão, no business case, na reunião, no jogo de influência, no planeta, ele vai fazer a mudança acontecer, que é a mudança que a gente está precisando. Eu acho que tem, já que eu falei um pouco do Erasmo e levando aquele tema de sair do planeta, ele que me inspirou nisso, ele fala muito, ele fala assim, eu ainda acredito que está mais fácil arrumar o planeta Terra do que imaginar que a gente vai conseguir levar toda a população para Marte, né? Então, assim, o investimento é bem A gente está fazendo esse desproporcional. programa para isso não aconteça, né? Exato, para não ter que acontecer, né? E tem um último aspecto, o indivíduo na família. Por quê? Quando a gente começa a pensar, eu quando penso na vida maravilhosa que esse planeta me propiciou, né? A gente falou aqui de idade, eu posso falar de boa. Eu nasci em 1961. Eu vi um planeta maravilhoso, eu vivi um planeta maravilhoso, estou vivendo um planeta maravilhoso. Eu tenho filhos, né? Eu tenho sobrinhos netos que acabaram de nascer. Então, quando eu penso nesse espectro de 63 anos de vida nesse planeta maravilhoso, e eu fico inseguro, o que que meus filhos e meus netos vão viver nos próximos 20, a gente não sabe o que vai acontecer no planeta daqui a 3 anos, até 2050. Isso chega a me preocupar. E é com base nesse tipo de motivação das pessoas que a gente ama, que a gente também precisa tomar a decisão. Sim. Não é só aquela decisão que eu tomo porque o meu chefe mandou, não é só Ou as aquela... ações têm que subir ou descer, alguma coisa assim. sabe? Porque no fim, o mercado só existe porque existe o consumidor. O consumidor é o indivíduo que está na empresa é o indivíduo que está na família. Sim, Não tem como dividir essas coisas, por mais que a gente fale assim, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, isso é... Mas isso é gestão. Isso não é a maneira que eu olho para a vida, para o planeta, ou a maneira que eu tomo decisão. Não adianta falar de ESG, não adianta falar de ética, não adianta falar de boa conduta, de boas práticas, se a gente não tomar a decisão certa para aquele planeta que faz a gente sobreviver. E você trouxe o exemplo excelente do Erasmo, mas nessa questão da transição energética tem um outro exemplo que é a Fortescue. Fortescue é uma empresa, que não sabe, uma empresa mineradora australiana, que decidiu também de um dono, infelizmente não sei o nome, mas eu vou pesquisar ainda o nome, mas quem quiser pode pesquisar. Ele está bancando a transição energética, ele está investindo bilhões de dólares. Agora, por exemplo, no Ceará, na construção de uma produção de hidrogênio, de amônia verde, para uso nem só na própria mineração, mas também para a exportação. Então, é uma pessoa só. Ou nós temos também um exemplo de todo mundo sabe, o Elon Musk. O Elon Musk, quando ele começou a pensar, falei, eu vou criar um carro elétrico, 100% elétrico, ninguém ainda estava pensando em carros elétricos. Mas ele bancou. E hoje é uma das montadoras, vamos dizer assim, mais valiosas, né? Que nós temos, e certamente ele revolucionou o mercado porque os outros foram atrás. E assim ele fez com Starlink e pode-se falar sobre outros aspectos, digamos, da personalidade dele, mas esses temas estão aí, né? Então ele bancou e ele falou, não, eu vou fazer e pronto, né? Existe então essa questão muito importante. Mas vamos falar um pouco sobre, eu acho que também muito importante, sobre os e-fuels.
que é um pouco diferente do que os biocombustíveis. Explica um pouco essa diferenciação entre e-fuels e biocombustíveis. Então, eu acho que nós podemos explicar junto, porque você conhece muito bem, você é um estudioso do assunto, mas gerar aquele hidrocarboneto, né, que a gente vem falando aqui o tempo inteiro, é uma questão de processo. Sim. E o que é o processo que faz o e-fuel? O que muda no processo que faz o e-fuel? Basicamente a maneira, a forma que você gera o hidrocarboneto, né? Então você vai ter Fischer-Tropsch, você vai ter Haber-Bosch, você vai ter N processos aonde você precisa achar um carbono e no caso, se a gente pega o carbono que está na atmosfera, que está no ar e devolve ele junto com um hidrogênio também de origem de baixo carbono para virar o hidrocarboneto, você eventualmente vai poder fazer aquilo substituir. Então, a diferença entre um biocombustível ou qualquer outro tipo de combustível à base de biomassa e o e-fuel é a origem do carbono e a origem do hidrogênio e o processo que você faz para transformá-lo. Ocorre que são processos muito caros. Os e-fuels ainda são processos muito caros. Então, se a gente tem a camada biocombustível, como a gente já falou até aqui, elevando um pouco o patamar de preço do mercado com base ao combustível fóssil, a gente vai ter a camada dos e-fuels elevando muito a base de preço com relação ao combustível fóssil. E aí vem um aspecto geopolítico importante, principalmente baseado na ciência alemã. Por quê? Porque eles compreendem ou compreenderam num dado momento da história que o melhor caminho seria o e-fuels, né? Que é o Zero Emission Fuels, os combustíveis de emissão zero, porque seria um caminho cientificamente, tecnologicamente mais rápido para retirar o carbono da atmosfera, só que no tripé ele não funciona, porque do ponto de vista econômico ele está caríssimo ainda, do ponto de vista social, quem não tiver uma base econômica, o país que não tiver uma base econômica forte não consegue fazer, e do ponto de vista ambiental não vai se realizar. O próprio H2 Global, o edital, ele tinha aberto 3 lotes, o terceiro lote que era para fazer ESAF, ninguém apresentou projeto, ninguém conseguiu nem apresentar projeto. E aí eles retiraram o terceiro lote do H2 Global, exatamente porque não fecha a conta, mas não fecha a conta de uma forma tão grande que não vai exponencializar, pelo menos no curto e médio prazo. Então, é importante conhecer e desenvolver o e-fuels? Mas como? Em que timing? Da mesma forma que é importante a gente ver nascer a economia do hidrogênio. Mas o problema, ou a percepção é, à medida que o tempo está passando, no segundo zero, e o segundo zero já começou, eu já tenho que estar descarbonizando. No segundo 10, no 10º, eu já tenho que estar descarbonizando. No primeiro ano, eu já tenho que estar descarbonizando. No terceiro, no quinto, no 10º, até 2050. Esse ramp-up para chegar no e-fuel, esse ramp-up para a gente ter uma nova realidade econômica, ele precisa acontecer enquanto a gente está baixando carbono. Se a gente falar assim, olha, a partir de 2030, a partir de 2040, essa nova tecnologia tem escalabilidade de mercado e vai começar a reduzir, não dá mais tempo. Sim. Então, assim, se você tem um veículo flex, pelo amor de Deus, você vai deixar de gastar 3 pizzas no final do mês se você abastecer com etanol por causa da diferença de preço? O que você prefere? Comer 3 pizzas a menos no final do mês, em família, ou manter uma certa sustentabilidade? E ainda tem gente fazendo a boa e velha conta de 70%, a fórmula já não é mais nem 70%, falando assim, se o preço estiver melhor do que 70%, eu ponho etanol, se não eu ponho gasolina. Hello? Sabe? Sim, é isso. Por isso a gente está aqui realmente conversando sobre isso, não? Porque, de fato, existem pessoas que ainda preferem colocar no motor flex gasolina ao invés de o etanol, que no final também é até muito melhor para o motor, né? Entendo, resumindo a sua fala, e-fuels também vai ser uma solução para o futuro, porém, isso até eu li recentemente, foi publicado um estudo muito interessante na Alemanha, o professor Sterner,
que criou, na verdade, a palavra PTX. Ele fez um estudo comparando os TRLs, ou seja, a maturidade de todas as tecnologias para a transição energética. E ele chegou à mesma conclusão, óbvio, que a gente chegou também. Se a gente tem pressa para fazer a transição energética, a gente precisa usar, obviamente, tecnologias já existentes, já maduras, que são os biocombustíveis, que vai ser a primeira substituição. As outras tecnologias, como e-fuels, né, a gente falando sobre o e-metanol ou alguma coisa nesse sentido, eles ainda precisam uma maturidade, ainda precisam crescer um pouco a maturidade, então vai ser mais por médio prazo, né? Mas eu queria abordar, para a gente fechar o assunto, o tema todo, nosso papo muito gostoso, falar um pouco sobre o Brasil e sobre os últimos acontecimentos, digamos, políticos no Brasil, porque eu acho que a gente teve nas últimas semanas importantes aprovações de leis. Eu estou falando sobre a lei de hidrogênio de baixo carbono, né? O marco regulatório, o marco legal de hidrogênio de baixo carbono. E eu estou falando principalmente a lei do combustível do futuro, né? Que foi aprovado, muito importante. Como você vê agora na situação, vamos dizer assim, na posição B8, e que você, eu acredito, inclusive, você foi muito envolvido, não na formulação ou na discussão sobre qual o melhor caminho a escolher, né? Qual a sua visão hoje sobre essa questão dessa lei do combustível do futuro? Sim. Hoje eu até vim com a camisa do Combustível do Futuro, que foi comemorado no dia 8 de outubro, em homenagem, né? E até para valorizar aqui o seu programa, Ansgar. É, eu entendo o seguinte: então, seja o marco legal do hidrogênio, seja o marco legal do combustível do futuro, eu preciso fazer uma ressalva, né? Quando eu falei da tomada de decisão do executivo da empresa de capital aberto ou da empresa de dono, existe um aspecto que é o arcabouço legal que dá a base também para a tomada de decisão. Não é só uma questão de postura, não é só uma questão de cenário de business case, tem várias questões e uma delas é o marco legal. Ninguém acredita, ninguém se arrisca a investir ou a tomar decisões estratégicas que impactam no curto, no médio, principalmente no longo prazo, se não souber qual que é a base jurídica, qual é a base legal, qual que é o arcabouço legal que determina as regras do jogo, porque depois o jogo muda e o próprio business case vai se perder, a própria tomada de decisão vai se perder. Acontece que até aqui no Brasil, muita gente, a gente participa juntos de vários fóruns, você sabe, e conhece muitas pessoas, pela insegurança que tinham de não saber qual seria a legislação em vigor, seja para o hidrogênio, seja para o combustível do futuro pegando praticamente todos os energéticos e biocombustíveis, não tomava decisão, não andava, ficava esperando, né? E agora o Brasil toma uma decisão assim fundamental, e nesse sentido, eu acho que é uma política de Estado, não de governo, independente deste governo, mas a gente está vendo o debate, é um debate que começou inclusive no governo anterior, do combustível do futuro, uma série de reuniões, uma série de eventos, e aí no chapéu, na cadeira da SAE Brasil, eu pude participar de várias situações onde a gente trouxe para o governo a realidade da indústria, e aqui eu faço questão de citar nominalmente o Pietro Mendes, secretário do Biocombustível, o deputado Arnaldo Jardim, que trabalhou fortemente, o ministro Alexandre, porque eles conseguiram ouvir a sociedade civil representada através de diferentes reuniões, de diferentes fóruns, com dezenas de reuniões e consultas públicas, organizar isso, seja no executivo, seja no legislativo, criar o arcabouço legal que deu essa base que agora a gente tem. Então, não há mais o que falar, não consigo saber qual é a lei, não consigo decidir. A lei pode estar mais completa, menos completa, tem detalhes que tem que se desdobrar em regulações, em portarias, seja lá o que for, mas a gente já consegue ler um documento que tem poder legal
e que vai balizar as tomadas de decisão no Brasil. O combustível do futuro e o marco legal do hidrogênio são aspectos históricos desse momento de 2024 para a gente poder progredir. Ou seja, para falar, a gente agora temos condições para falar sobre, para os investidores internacionais, no excuse anymore. Nós temos agora regulação, nós temos uma legislação, é essa aqui. Então, baseado nisso, vocês podem investir. Não vale mais a pena dizer que a gente precisa, a gente espera ainda isso. A bola agora está no lado das empresas, da execução, o que foi definido pela política. Eu acho assim, a bola continua na mão da sociedade, né? E eu acho que a tríplice hélice é um bom momento para a gente falar. Da mesma forma que eu falei do triple bottom line, né? Vamos falar um pouco da tríplice hélice e do papel do terceiro setor. Então, assim, o governo, a indústria e a academia unidos, agora tem um marco legal para se basear para poder tomar decisão e progredir. Porque a gente vai precisar capacitar profissionais através da academia, através de cursos, a gente vai precisar desdobrar o marco legal em outros subitens da lei, outros processos de governança que vão regular tudo, e o investidor, e aí o sistema financeiro também precisa colocar dinheiro, porque não é uma questão só da indústria, né? E eu acho que o terceiro setor, por exemplo, como nós falamos, uma SAE Brasil, ela transita melhor entre esses mundos, entidades do terceiro setor. Várias vezes eu ouvi da academia, olha, eu não quero acompanhar a velocidade da indústria porque eu quero ter tempo para fazer a minha pesquisa pura, desenvolver e chegar na minha solução. Se eu for no ritmo da indústria, eu acabo tropeçando. Várias vezes eu ouvi da indústria falar assim, pô, mas eu não consigo acompanhar o ritmo da academia porque eu tenho que tomar decisões rápidas e é mercado. Várias vezes a gente fala assim, ah, mas o governo não nos ouve, agora está ouvindo. Se a gente conseguir alinhavar melhor esse tipo de coisa para as novas tecnologias, para treinar os profissionais que vão depois, a partir da academia, entrar na indústria e fazer a transição energética acontecer, com esse marco legal, e está tudo lá. Pesquisa e desenvolvimento já está nos dois marcos legal, novas tecnologias. Eu acho que a gente está cometendo um deslize no Brasil, que é o naval, é o marítimo. Ele não entra textualmente no combustível do futuro, ele não está no programa do hidrogênio, e é um momento de decisão. A IMO, a International Maritime Organization, que é o órgão da ONU para a Marinha Mercante, vai tomar a decisão agora, março, abril de 2025, sobre todas as regras internacionais que vão vingar, nós vamos ter que viver até 2050. E o Brasil é signatário, são 176 países membros, o Brasil é signatário. O que a gente assinar na IMO, a gente vai realizar no Brasil, inclusive, esse é um debate ainda em aberto, na cabotagem, nas coisas que dizem respeito ao mar. E eles ainda não entraram textualmente nesses dois marcos legais. Então, agora eu tenho trabalhado muito nesse desafio da gente tentar acelerar as decisões dentro do naval marítimo, né? Para poder fazer tudo redondinho e começar a trabalhar. E, enquanto isso, o hidrogênio vem crescendo, o e-fuel vem crescendo, as tecnologias que têm maior complexidade para chegar ao mercado e efetivamente contribuir vêm crescendo, mas a gente já está fazendo a transição energética. Isso é importante. Eu acho que a gente pode falar mais uma hora sobre o setor marítimo, né? Na verdade, sobre a mobilidade como um todo. Pode ter certeza que eu vou te convidar mais uma vez para falar somente sobre a mobilidade, de carros a passeios, mobilidade de caminhão, mobilidade de aviação, mobilidade de marítimo. Então tem muitos aspectos ali onde entram tudo o que a gente estava falando, né? Mas o tempo, infelizmente, já acabou. Papo super gostoso. Muito obrigado, Camilo. Como eu falei, você vai ser... A casa aqui sempre está aberta para expor sobre as suas ideias e para falar sobre o tema que nos move, né? Que a gente tem. Ó. Mais uma vez, obrigado por aceitar
esse convite e com isso a gente encerra esse programa. Muito obrigado por estar aqui. Eu queria também parabenizar o programa, mandar um abraço para o público e dizer que eu acredito muito no canal Energy Channel. Sei que ele vai fazer ele está fazendo um ótimo trabalho e vai decolar cada vez mais. Tá bom. Obrigado.